Aí coloca. Boa tarde a todos. Que o Divino Mestre nos abençoe na tarde de hoje. E como convidado para a nossa palestra pública de hoje, nós temos o irmão Noabe, e o tema é o capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Né? E graças a Deus não é, né? A gente tem tantos reinos, tem tantas moradas na casa do Pai. Pai. Pois é. Né? Para ficar somente aqui. E aí, como todo trabalho espírita, nós iniciamos com uma prece, né? Então, eu convido a todos a fechar os olhos, a entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, com nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos unidos e reunidos em seu nome, fraternalmente, como diz o nome da nossa fraternidade, como irmãos, para aprender um pouco mais com o nosso irmão Noabe, que vem aqui desvendar os ensinamentos de Jesus, de nos clarear a mente e de nos lembrar que há muitas moradas na casa de nosso Pai e que pedimos à espiritualidade amiga que o abençoe para que ele tenha discernimento para nos trazer este ensinamento do Mestre. Que as bênçãos de amor encham o coração de cada um de nós que aqui estamos conectados a essa casa. Que a paz do Cristo fique conosco durante todo o trabalho, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E com esta prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Noabe. Pois é, vamos lá. Vamos lá. Gente, muita paz, que Deus abençoe. Boa tarde a todos. E é um tema muito abrangente, tá certo? Mas nós vamos tentar dar foco não em todos os itens do Evangelho, porque nesse capítulo ele coloca, Kardec colocou, meu reino não é deste mundo, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. É muito interessante observar de início a sabedoria destes 3 subitens. Né? Na verdade, você tem a lição, meu reino não é deste mundo, e a sublição, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. Né? Esse ponto de vista é exatamente a nossa forma de ver o mundo. O que é que nós temos em nossa mente? Mas vamos começar a ler um pedaço do Novo Testamento, a introdução do Evangelho no Espiritismo, que Kardec começa com este versículo do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 13º, versículo 33, 36 e 37. O estudo desse assunto de hoje é muito interessante, muito bonito. A nossa irmã Fátima, ela falou aí de muitas moradas na casa do meu pai, e eu vou fazer um link durante a apresentação para tocar sobre isso. Eu não sei se o meu som está muito alto. Se tiver, vocês, por favor, avisem. Então, desculpe. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe. Pilatos teve o primeiro contato com Jesus e depois retirou-se com ele para dentro do palácio, como se quisesse falar com ele a sós da turba que estava no algazar. És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente
houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui, isso é importante. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vamos fazer um rápido comentário neste versículo do Novo Testamento, observando o seguinte. Naquela ocasião, a palavra rei tinha um significado muito, muito mais importante do que nos dias atuais, certo? Nós tínhamos, eram reinados, nós tínhamos, o reino de Judá foram dividido em 4 reinos, então o rei significava soberania, poder, a proteção de uma nação. E a divindade, depois, na cultura judaica, ela foi, através dos profetas, a palavra reino, tomou uma conotação de Deus, transcendente apenas ao reino material, tá certo? Apesar de eles se manterem numa postura de materialismo, de esperar um reino material. Mas foi o primeiro povo em que, depois dos profetas, lá no Velho Testamento a gente vai ver, profetizando a vinda de Jesus, aquela cultura de um reino puramente material, ela foi tomando um sentido transcendente. Alguns, como diz no Evangelho, nos protestantes, né, nos estudos, um aspecto escatológico, um aspecto formal, de divindade. Mas a gente vai ver também qual é o sentido desse Deus, né, no caso dos judeus. Antes de nós adentrarmos ao ponto propriamente dito, eu tive a curiosidade de buscar o significado, o contexto dessa palavra de Jesus, né? Você tem o texto, quando Jesus falou, e o contexto da fala de Jesus naquele momento. Então, nós pegamos um artigo, deixe-me ver aqui, eu costumo gravar, está aqui, o site onde eu peguei, depois, se alguém quiser, pode consultar. Então, no Antigo Oriente, a designação de um rei estava muito propagada, como falamos no início, era muito forte, porque os reinos, né, não tinha república, o rei era que mantinha tudo. A divindade exerce uma soberania sobre o seu povo e seu território. Deus é o dono do país, isso como eu disse. Aquela divindade já estava tomando uma conotação de transcendente à vida material, de acordo com os profetas. Outorga prosperidade e bem-estar. Então, aquele Deus, aquele rei, né, aquele Deus se comportava como o rei da terra. Era o político, né, fazia a política do povo para dar prosperidade e bem-estar. Corrige e castiga. Então, essa mesma imagem foi trasladada ou conservada, né, que já vem lá do Velho Testamento, para o Deus que nós entendemos hoje de maneira diferente. A queda do reino na Terra era a prova de que aquele Deus não existia. Vejam bem interessante esse artigo. Quando um povo fracassava, do mesmo jeito que um indivíduo, né, por exemplo, uma pessoa que tinha lepra, era um fracassado, já era uma alma castigada. Uma pessoa, ainda na Idade Média, quando tinha melancolia, na verdade, é o que hoje a gente chama de depressão, quando era mais profunda, as pessoas questionavam se aquela alma não estava cheia de pecado e dizia que aquilo era uma dificuldade, era até preconceituosa a postura diante dessas pessoas, como ainda hoje o é. O reino terrestre era, portanto, uma comparação muito interessante, muito importante que Jesus fez ao chamar o meu reino não é desse mundo.
certo? O reino de Deus não é desse mundo. E a gente vai ver como essa palavra, essa expressão de Jesus no reino desse mundo, como ela nasceu, né? Nasceu de um diálogo. A gente poderia dizer, meu Deus, como é que o Cristo trouxe algo tão importante e a referência, o meu reino não é desse mundo, nasceu de um simples diálogo de Jesus com o rei da terra, né? Um governador, era um poderoso da terra, digamos, na extensão da palavra, um rei, Pilatos. Muito embora tivesse um imperador antes, mas nós estamos fazendo aqui uma metáfora. Então, do diálogo de Jesus, ou seja, da transcendência do mundo espiritual, digamos mais ainda, de uma transcendência mais elevada para nós hoje, à luz da terceira revelação, do Filho de Deus, não compreendido ainda hoje por muita gente. Então vejamos o seguinte, poderemos dizer que Pilatos representava, como hoje, as instituições, não é? O comportamento social, ele representa o reino da terra. Então, hoje, nós não temos o governador Pilatos, mas nós temos todo o sistema vigente no planeta Terra, que é predominantemente materialista. E hoje nós vamos observar como nós estamos na era da separação do joio do trigo, né? No início, nos sinais dos tempos, sinais do fim dos tempos, nós estamos neste materialismo exacerbado. Então, é importante observar que quando eu estava fazendo esse estudo, meu Deus, engraçado, algo tão importante, né? São duas coisas importantes. Porque Jesus, ele veio trazer uma mensagem que não era deste mundo. Não é deste mundo, pelo menos do mundo ocidental. O mundo oriental já tinha uma compreensão mais aprofundada, né? Muito embora não com a praticidade que tem aqui no ocidental o cristianismo, né? Por isso que será o futuro das religiões. Então, quando a gente coloca Pilatos de um lado e Jesus do outro, é exatamente o embate entre o materialismo e o espiritualismo. Estando hoje, estou fazendo muito ressalto em cima disso, ressaltando bastante, por conta da atualidade daquele tema, e nós vamos puxar para hoje. Como nós estamos vendo, nós, as sociedades, o reino de Deus hoje? Como essa palavra de Jesus soa aos nossos ouvidos e, mais ainda, à nossa mente e ao nosso sentimento? Este é o grande problema nosso, quando eu digo nosso planeta, no momento atual. Então, o povo de Israel, naquela ocasião, eles viviam um contexto cultural muito sério. Eram escravizados, como vinha de escravizados por vários povos, e então a expectativa daquele povo era um rei que o viesse libertar do jugo romano, que viesse fazer aquele povo monodeísta, né? Tinha um único Deus, não era politeísta, que fizesse aquele povo um reinado na terra, poderoso já na terra. E eu, dentro desse arquivo, eu fui buscar ainda algo muito interessante para nosso aprendizado. O autor dele, nós temos aqui, é um padre, inclusive. Estou com o link, mas não estou com o nome dele aqui. Terminei não botando aqui no papel. Aí ele diz assim, ó, com o progresso, depois que Jesus veio, eles foram avançando no sentido de entender este reino. Então foram criadas 3 situações para o reino de Deus, que prevalece não para todos os judeus, mas para muitos deles, inclusive para os católicos, para nós, os que não são judeus. São 3 situações. Aí ele diz assim, há um pensamento nacional, um pensamento profético, em que o Messias esperado, Jesus,
aparece como libertador e fundador político de um Israel justo e novo, um reino na terra. É uma interpretação, é um pensamento deles. Se está mais ou menos em voga atualmente, qual o prevalente, né? De um modo geral, ainda eles esperam a vinda de Jesus. Esperam um reino que seja Israel feito a nação poderosa do mundo. Um outro pensamento, uma realeza recebida por Israel, né? E já naquela época, né, eles entendiam que Jesus ressuscitaria, não. Jesus não morreria. E já naquela época criaria um reino poderoso. Foi aí a grande decepção que perdura até hoje, que eles aceitam Jesus como o Messias. Já naquela época. E depois, há outro pensamento, o reino com o universo transladado ao céu, ou seja, o reino de Israel transcendente no céu. Então ficaram três vertentes que predomina a primeira, que Jesus ainda será, entre o povo judeu, este Messias que vai fazer de Israel uma nação soberana. Ou seja, não entenderam que o reino de Deus não era desse mundo, assim como as sociedades atualmente não o entendem. Então, feita essa introdução, vejamos a importância dessa expressão, o reino de Deus, do Novo Testamento. Eu tive a curiosidade de pesquisar. Há um texto que diz o seguinte: o reino de Deus é um tema importante e uma prioridade significativa nos ensinos de Jesus. Assim como, digamos assim, o Espiritismo, né? A terceira revelação, essa expressão, a terceira revelação, é de grande importância para nós. Muito embora, é importante ressaltar, isso é uma opinião nossa, que muitos de nós ainda não alcançou, né, o contexto dessa terceira revelação. Recentemente estava lendo um artigo de um arcebispo norte-americano, Fulton Sheen, um homem santo, como dizia Chico Xavier, das pessoas importantes, um homem muito importante, de uma sabedoria. Quem quiser pesquisar é Fulton, com N no final, Sheen, S-H-E-E-N. Tem um ensinamento muito importante. Ele fala sobre a autossantificação. Muito interessante. Ele diz algo seguinte, que o homem moderno, ele é um homem sofrido, um homem desiludido. E o homem pós-moderno mais ainda. O homem pós-moderno, a história separa como depois da queda do mundo de Berlim, ou então outros autores depois da explosão da bomba atômica de Hiroshima. Mas ele fala, o homem moderno, ele é um homem que está alquebrado, humilhado. De certo modo, se nós fizermos assim um paralelo com o povo judeu em relação a Jesus Cristo, isso é uma grande verdade. Só que não é aquele homem, não são aquelas sociedades humilhadas no sentido de sofrido, né? De esperava que Jesus, né? A fé e a ciência, como a gente vai ver um pouco mais, trouxesse a uma felicidade aqui na Terra. Foi um ledo engano. E ele continua, mas ele diz assim, porém, o homem como ser coletivo está muito sofrido, muito desiludido na sua própria fé. Porém, é preciso nós observarmos isso, individualmente, ele nunca teve tanta sede de Deus como nos momentos atuais. Analisemos bem. A sociedade como um todo está como uma grande massa humana querendo encontrar esse reino de Deus, porém de maneira equivocada. E isso a gente precisa entender que há uma lacuna muito grande. A causa, as raízes desse sofrimento todo foi o distanciamento do homem de Deus, tal como na parábola do filho pródigo.
E nós estamos, desde o século passado, desde o século XIX inteiro, até os momentos atuais, que são os momentos cruciantes, e ainda vamos ter mais dores para que a gente possa despertar, a gente observa que nunca houve tanta sede de Deus. E como é que Deus está respondendo a essa nossa busca do reino de Deus? Que os judeus desperdiçaram. Os judeus desperdiçaram. Historicamente é desperdiçado. Então, e nós hoje? O que é que aconteceu conosco? Houve, na expressão de Jesus, um embate entre Jesus e Pilatos. E depois de Jesus, no século XIX, foi o que aconteceu. Então, vejamos bem. Quando terminou a Idade Média, onde a palavra de Cristo foi distorcida, onde a liberdade de pensamento religioso foi completamente obliterada, a liberdade de pensamento científico e filosófico também, quando se terminou todo esse processo da Idade Média, aí vieram as grandes conquistas, a começar lá do Renascimento, aos poucos, e até o Iluminismo, que houve uma liberdade total, o homem passou a ser o centro do universo, não mais Deus. Então ficou feita uma panela de pressão, né? Muito reprimido ali, de repente explode, e houve aquela revolta intelectual e até material, né? Com as brigas religiosas, né? A Noite de São Bartolomeu e tantos outros eventos tristes da nossa história. Houve aquele embate, repito, que já não era Jesus e Pilatos, mas era o homem que não tinha amadurecido a fé cristã dentro de si com aquele Deus distorcido na Idade Média. Estou tocando nesse ponto para a gente buscar as razões da profunda dificuldade do homem alcançar o significado dessas palavras, tá certo? Gente, nós poderíamos resumir assim 2 grandes eventos na propaganda do cristianismo, na vinda do Cristo aqui, na validação desse reino de Deus que não é desse mundo, na própria expressão de Jesus e também, sobretudo, na sua ressurreição. Né? Se não houvesse tido a ressurreição do Cristo, o cristianismo não estaria conosco aqui. Então, foi um marco em que veio mostrar que a morte não existe. Mas, mesmo assim, o fato do Cristo ter ressuscitado ainda não tocou o coração do homem. Eu vou aproveitar agora que Fátima falou, na casa de meu pai, muitas moradas. Eu estava vendo um vídeo outro dia, um pedacinho do filme Jesus de Nazaré. E o autor mostra, no caso do filme, né, eu não vi isso no Novo Testamento. Em que circunstâncias Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas num trecho desse filme, desse vídeo, eu recordo que há um diálogo entre Jesus e Pedro. Prestemos bem atenção. Eu tenho uma forma de abordar, eu gosto de abordar os assuntos não com a superficialidade, mas qual o real sentido desse meu reino não é deste mundo? Mas vamos voltar lá. Vamos abrir um parênteses. Então, nesse diálogo de Jesus com um dos seus apóstolos, que eu imagino foi Pedro, não salvo engano, Pedro quer saber as raízes da natureza do sofrimento. Por que são de sofrimento? Por que nós sofremos? Aí há um momento em que Jesus, após explicar tanto a Pedro, esgota, não tem como mostrar, digamos assim, falar de cores a um cego de nascença. Limitou-se Pedro ali. Então Jesus termina aquele diálogo dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Aí, vejam, nesse capítulo tem o ponto de vista. Imaginem vocês, quando o ser humano tiver consciência da vida em outros planetas, quando a visita deles entre nós se fizer
de maneira à luz do dia, né, que breve vai acontecer isso, a presença dos seres extraterrestres aqui, séculos e séculos adiantados intelectualmente e moralmente na frente da gente, não pode ser de supetão, porque senão a gente vai cair em depressão. Vai a gente suicidar. Vai ser um colapso. Então, eles estão chegando aos poucos. Eu mesmo tenho chegado fazendo evangelho lá em várias casas. É muito comum chegar, aí chega um espírito e fazer, esse aí é um dos nossos. Crianças, que eu digo aos pais, olha, tem a responsabilidade, você tem uns filhos aqui muito iluminados. Essa geração de 5, 6 anos, 2 anos, no caso da menininha que nós vimos, é para a nova geração. E os pais têm muita responsabilidade. E os espíritos estão com dificuldades de encontrar lares de classe média e de classe média alta para colocar esses espíritos. Porque até mesmo os espíritos, não é nenhuma crítica, muitas vezes se contentam em colocar o filho numa aulinha de evangelização espírita cristã do centro, e só isto. Mas não é apenas isso, é muito mais. Então, quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, isso foi um conforto que naquele momento, digamos, Pedro não iria entender. Mas hoje nós entendemos. Há um ponto do Evangelho, ele diz assim, vejamos a abóbada celeste, esses astros. Né? Procuremos meditar um pouco. Bilhões de galáxias, trilhões de planetas. Só a gente aqui comendo animal, matando boi para comer, matando uns aos outros. Né? Muitas vezes não tem nem tempo de admirar uma árvore, de observar a beleza que nos cerca. Entende? Então, daí nasce essa questão profunda em nossa alma de não conseguir entender o reino dos céus. Então, quando chegou a idade moderna, a idade contemporânea, que veio o iluminismo, veio a Revolução Francesa, o que é que o homem queria? Qual era a expectativa do homem? Que a ciência, que a tecnologia, né? Principalmente quem protagonizou isso aí, foi Augusto Comte. Né? No pensamento dele, o avanço científico traria a felicidade do homem, traria as alegrias do homem, uma religião sem Deus. Por isso, quando a gente observa essa desilusão atual, né? Temos tecnologia, tanta que nem sabemos usar. Eu estava vendo uma palestra de Rossando Klinger, quando ele diz que a questão do jovem, o jovem de 12 a 40 anos de idade, o jovem de 40 anos de idade, o adulto jovem, ele não está apto a uma felicidade e não sabe aproveitar o que tem. Tudo é fácil demais. A família desagregada. Então, como buscar este reino de Deus num mundo cruel lá fora? Vejamos bem, quando Kardec pergunta qual a missão do Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, né? O Espírito de Verdade, ele não faz um tratado. Em resumo, a resposta que ele deu a Kardec foi combater o materialismo, ou seja, aquilo que os judeus não conseguiram apreender quando Jesus falou, nós ainda temos hoje. Só que de uma maneira, talvez, mais difícil de alcançarmos. Porque já recebemos tantas lições, 2000 anos para cá, né? E vamos dizer, do Espiritismo para cá, mas o nosso coração ainda é muito apegado ao materialismo. Esse materialismo aqui não é um materialismo ideológico, é a nossa natureza. Falta muito para nós estarmos na sensibilidade das coisas divinas. E isso vai começar, eu vou ver aqui um versículo do Novo Testamento, um diálogo de Jesus com as multidões, muito interessante, gente, em Lucas capítulo 12. Veja bem, nós estamos aqui tentando mostrar a nossa dificuldade de
perceber, de ter uma sensibilidade a esse reino que Jesus veio nos trazer. Vejamos, no Evangelho de Lucas, ele, no capítulo 12, ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 51. É lindo isso aqui, gente. Quem quiser ver depois, Lucas 12, 51 a 56. Nós pensamos apenas esses meia dúzia de versículos. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é que ele quis dizer com isso? Acautele-se do apego à lei de Moisés, da superficialidade do ensino. E nós vivenciamos muito isto hoje. Gente, eu costumo, nesse período de pandemia, tenho aprendido muitas lições. E, inclusive, no diálogo com os espíritos. Eu vou narrar, se der tempo, uma experiência interessante que tivemos há 2 semanas consecutivas, com um grupo de irmãs do Talibãs, recém-desencarnadas. Foram 8, que vieram à nossa reunião do Evangelho e se comunicaram conosco. Nós temos um grupo de meia dúzia de pessoas. Que coisa linda! Então, ainda nós estamos nós estamos distante de fazer grupos espíritas. Nós estamos em reunião espírita. E nós precisamos mudar nossa mente para grupo fraterno, grupo que se escutem um ao outro, grupo que tenha bastante alteridade e grupo que tenha uma parceria com os espíritos. E não uma relação de submissão, de temor, como se tivéssemos ainda na relação de nossa com deuses. Eles vêm de uma maneira espontânea. Dialoga. Eu vim aprender o que é a reunião mediúnica quando comecei a me reunir com grupos de meia dúzia, no máximo 8 pessoas. Depois eu fiquei, meu Deus, imagina como será uma reunião mediúnica que acontece com 20, 25 pessoas, inclusive pessoas neófitas, com 2, 3 dirigentes. Como é que a gente pode escutar um ao outro? Quem dirige ouvir a intuição de alguém? Olha, o espírito está dizendo isso aqui é você. Coisas do tipo, um doutrinador está doutrinando alguém e você tem a intuição, olha, aquele espírito ali, ele desencarnou de suicídio, ele está falando não, e o doutrinador está ali, blá, 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 e você chega, nossa, esse espírito não vai falar. Faz 4 meses que ele pulou do edifício de 12 andares. Ele veio apenas para você orar, tirar um pouco do nosso magnetismo, reconstituir, e daqui a 30 dias ou a 15 dias, ele vem. Então, essa lucidez em torno daquilo que o Espiritismo nos oferta, o termo de conhecimento, tem a ver com essa penetração, com essa sabedoria de alcançar o reino de Deus. Na sensibilidade com os espíritos. Nós estamos entrando na era de Aquário. E é interessante, gente, tem na revista espírita, uma das revistas espíritas de 1858, Kardec fala das 6 fases do espiritismo. A primeira, as 6 fases do espiritismo. A primeira que foi a dos fenômenos, a segunda que foi a da comprovação, né? Ele mesmo foi quem participou. Depois veio a outra que foi a fase da religião. Aliás, a fase das lutas, a fase da mesa girante, do fenômeno, das lutas, da comprovação e a fase da religião. Depois ele disse que houve uma 4ª fase, que eu não me recordo o nome. Mas a 5ª seria a que nós estamos vivendo hoje, é a fase que ele não deu nome. O período intermediário. Nós estamos no período intermediário. Intermediário aqui no AB, entre a 4ª e a última, que é a 6ª. A última, ele diz, a regeneração social. Está lá em Kardec, numa revista espírita, ou seja, a fase da regeneração planetária. O planeta já está, em 2057, como um planeta consolidado de regeneração. Agora, vejam bem, que fase é essa intermediária que nós estamos vivendo? É uma fase em que o ser humano está
numa ânsia dentro da sua humilhação, mas num desejo interno de voltar a este pai. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele pediu a herança, talvez tenha até desejado inconscientemente a morte do pai, que ele pediu antecipação da herança. Ele gostaria talvez até de não ter que pedir. Então, pediu, afastou-se do pai, foi para um período que é o que nós estamos vivendo. Esse período de grandes sofrimentos. E nós estamos no íntimo, aquela centelha divina dentro de nós, né? A lei de Deus na consciência, nós estamos buscando, nós estamos sentindo o nosso fracasso. Por isso que tem muita depressão, frustração. O homem está frustrado, como diz o arcebispo norte-americano, o Fulton Sheen. É lindo. Quem quiser puder, entre na internet, eu recomendo. Fulton Sheen. Ele tem palavras lindas, lindas, lindas. Ele desencarnou há pouco tempo atrás, no máximo 10 anos atrás. Ele ainda foi agraciado, foi homenageado pelo João Paulo II. Então, quando o filho pródigo esteve naquele sofrimento, a primeira reação dele foi de grande meditação. Quando ele diz, eu estou aqui comendo com os porcos, passando fome. Os trabalhadores de meu pai. Uma reflexão profunda. Junto a uma meditação. Estão melhor do que eu. Uma reflexão profunda com meditação. Uma sabedoria. Vou voltar sem o direito de ser chamado de filho. A virtude mais difícil de se praticar para nós. Digo, não é porque eu tenho certeza que vocês têm. Não vou estar aqui com eufemismo de eu para mim, não. Para todos nós, que chama-se humildade. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Vou voltar ao reino. Olha o reino representado aí por um pai que é o Deus, é o rei, está ali. E o filho, em sofrimento, voltou. Nesse período intermediário da doutrina espírita, muita gente, no mundo inteiro, e essa pandemia, ela assoldou mais ainda, ela fez despertar mais ainda essas reflexões internas. Está querendo voltar, mas ainda não está tendo um verdadeiro rumo. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu dei aula de evangelização durante uns 40 anos e no atendimento fraterno lá do Vicente Paulo, eu tenho observado uma coisa interessante. Não sei se vocês talvez concordem ou não, mas é o seguinte, nós temos vários grupos de pessoas nessa atualidade. De um modo geral, aquele grupo que quer entender, quer voltar para Deus, mas ainda tem os arquétipos, tem o seu inconsciente, seu subconsciente, seu inconsciente profundo, apegado às leis do cristianismo, distorcido pelos homens. Né? Quer um exemplo que eu estou falando? O nosso reino de Deus ainda está muito atrelado à cura, a um Jesus Salvador. Não é não? De que forma nós entramos no centro espírita? Você, eu, muita gente. De que forma entrou no movimento espírita? Pela dor, pelo cognitivo, pela leitura de um livro. Graças a Deus eu entrei pela leitura de um livro. Não precisou do cascudo na cabeça, não. O cascudo veio depois, né? Depois que eu entrei. Deus deu frio, que talvez se eu não tivesse lá desde os 17 anos de idade, eu tivesse no hospício, até pela mediunidade compromissada que tenho. Então, vejamos bem, há um grupo de pessoas que, um grupo enorme, viu, gente, que quer voltar para Deus, mas não está sabendo. Muitos espíritas, eu tenho alertado o seguinte, gente, veja bem, neste período
intermediário que Kardec se refere, ele disse que ele não deu nome. Ele deu nome aos 5, né? Aos 4 primeiros, ao 5º não deu, chamou de intermediário, que hoje a gente está chamando de quê? A era de Aquário, o período do sentimento. Quer uma comprovação disso? Como é que nós vamos buscar o reino de Deus hoje, nesse período de depressão, melancolia, síndrome de pânico, ansiedade? Onde? Se Jesus estivesse aqui conosco hoje, Fátima, Vinícius, Kátia, o que é que você pediria a ele? O que é que vocês pediriam a ele? Eu vou fazer uma cirurgia de catarata, né? Eu ia pedir, Jesus, cure minha catarata. Ele disse, não abre, tem a medicina. Mas uma pessoa com depressão ou com ansiedade, como é que Jesus ia curar? Mexer na alma da pessoa? Estão entendendo onde nós queremos chegar? Esse grupo que Jesus, o Consolador, não deixou desamparado. Tem a ciência médica, a psicologia, a psiquiatria, tem grandes remédios para depressão, etc. E mandou Joana de Ângeles e outros. Eu cito Joana de Ângeles porque realmente eu diria que é a condutora deste processo. Nós temos Remédio, nós temos a Irmã Dufour, com obras muito boas, uma delas é Reforma Íntima Sem Martírio. Tem um capítulo lá sobre depressão reeducativa. É lindo. E tem até que ter cautela para não falar isso assim no salão, porque pode ferir muita gente, a depressão reeducativa. Se você ler o perfil das pessoas, do grande número que tem depressão, vai encontrar o quê? Orgulho, rebeldia. Aí a irmã se diz, são pessoas que fizeram feito filho pródigo, abandonaram a palavra de Deus e estão sem aquele tirocínio do filho pródigo de dizer, olha, eu vou voltar depois de tanto sofrimento. E alguém tem que pegar na mão dele. Nós espíritas. Então, Joana traz o quê? Psicologia espírita. Ela veio reacender aquelas palavras de Jesus quando ele diz, o reino de Deus está dentro de vós ou está no meio de vós. Há uma discussão, como é que eu diria, meu Deus, dentro da Bíblia, de alguns estudiosos. O reino de Deus está dentro de vós ou está em meio de vós. Mas não importa. Ou dentro de nós, naquele sentido, da lei de Deus, ou a presença de Jesus entre eles. Não importa. Fará o mesmo efeito, ou quase o mesmo efeito, para o nosso aprendizado. Então, essas pessoas têm que estudar o quê? Autoconhecimento. A maior necessidade está lá dentro do livro dos Espíritos. E quem traz isso? Dezenas de obras de Joana de Ângeles. André Luiz traz uma consolidação, né, da vida espírita, da vida do mundo espiritual. Bem, aprendemos alguma coisa sobre isso, e muita coisa, sim. Mas nesse momento, quando são questões da alma, um leproso, Jesus tirava a lepra, limpava a pele. Uma cegueira, Jesus tirava. Mas hoje, fulano não está com depressão, não é algo da sua alma. Você tem que perdoar seu pai, você tem que adotar uma criança, caso você tenha praticado um aborto. E por aí vai. Então, este reino, no momento atual, quando houve aquele embate entre Jesus e Kardec, o embate hoje é cada indivíduo consigo mesmo. Cada indivíduo consigo mesmo. Porque é a alma rogando um autoesclarecimento. Eu vou dizer para vocês algo interessante. Certa ocasião, eu estava conversando com uma irmã lá no centro espírita e ela estava para baixo. Não, eu estou mal, eu acho que eu estou com obsessor, né? E isso foi numa entrevista, atendimento fraterno. E vamos fazer uma prece, vamos nos concentrar. E eu não vi nada. Não via nada. Foi aí que eu aprendi uma experiência. Para vocês que trabalham com mediunidade, quando nós tivermos uma dificuldade de perceber algo transcendente em alguém, desconfie que é do próprio espírito. Porque, na nossa experiência, um fenômeno espiritual, uma obsessão, uma influência,
ele fica claro. Quando eu tenho dificuldade, normalmente é algo da própria pessoa. Então eu disse, olha, fulano, eu não estou vendo nada, não tem nada não. Vamos orar de novo, vamos aguçar, vamos nos concentrar melhor. E conseguimos perceber, nessa segunda ação, que tinha havido um aborto. Só que eu fiquei, pessoa amiga minha, não... como é que eu vou abordar isso? A mulher pode ficar, ocultar, como aconteceu uma vez. Olha, você já fez algum aborto? Não, mentiu. Um ano depois, essa mesma pessoa voltou e disse, eu fiz um aborto. Adquiriu mais confiança em nós e disse, eu fiz um aborto. Então foi quando apareceu ao lado dela um espírito, um jovem, nu de cintura para cima, interessante. Muitos espíritos aparecem, jovem recém-desencarnado, sem camisa. Eu ainda vou perguntar ao meu guia espiritual que fenômeno é isso. Já vi umas 4 vezes um rapaz bonito, forte. Eu disse, tem um rapaz aí dizendo, perdoe papai, que foi o pai que praticamente obrigou aquela mulher a provocar o aborto. Então, veja, é a alma, então vai trabalhar essa situação. Mas aquela primeira irmã nossa, quando ela disse, estou com depressão, estou com obsessão, aí veio a sinalização, aborto. Veja, eu estou falando isso para a gente entender o significativo, como é a busca desse reino de Deus no momento atual, pós-espiritismo. Nessa fase do sentimento, nessa fase do homem integral, nessa fase da psicologia e mais ainda da psicologia espírita, porque trata do homem no corpo físico, do homem para trás e alguma coisa sobre o futuro. Então, quando essa irmã, em determinado momento, disse, olha, já houve algum aborto na sua vida, com cautela para não ferir, provocado ou natural? Isso o espírito nos intuindo. Ela fez, eu fiz um aborto há 22 anos atrás. Isso já faz um tempinho, faz uns 10 anos atrás, essa conversa entre nós dois. Aí eu disse, olha, tranquilize-se, porque o filho com o qual você abortou, hoje é seu filho que está com 25 anos. 2 anos depois ele reencarnou, por aí. Hoje é seu filho que está com 25 anos de idade. Vejam bem, essa revelação do reino de Deus passa por um ensinamento, um conhecimento mais profundo acerca de tudo aquilo que Jesus disse. Por isso que ele disse, mandarei um Consolador para vos restaurar o que foi corrompido, equivocado, desvirtuado na Idade Média. Observemos o seguinte, a gente que é espírita, com muito boa vontade, nós tivemos 2 reencarnações como espírita, talvez 3, depende, se considerarmos em média 30 a 40 anos, intervalo entre uma reencarnação e outra, mas de um modo geral, se nós tivermos tido 3 reencarnações como espírita, será um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, né? Porque 3 reencarnações seguidas, assim, como espírita, vamos ser cobrados em muita coisa. Então, veja bem, como é o reino de Deus ainda dentro de nós, espírito? Vamos ao centro, vamos tomar um passe, queremos falar com o espírito, queremos saber de vida passada, né? Às vezes queremos até saber do futuro. Outro dia chegou uma irmã, não, eu vou me casar, será que meu casamento vai dar certo? Aí eu digo, meu Deus, aí o espírito chegou e fez, diga a ela que se disser não tem graça. Tu já pensasse, cara, tu ia casar e o espírito chegava para tu e dizer, olha, teu casamento só vai durar 6 anos. Tu queria saber disso? Fátima, Vinícius, teu casamento vai durar 7 anos. No 7º ano vai se acabar. A vida é feita de incerteza. Agora, eu preciso estar preparado para as mudanças. É o conhecimento, o autoconhecimento. E a doutrina nos dá tudo isto. O reino de Deus hoje, quando a gente fala de doutrina espírita, é transcender a matéria de forma consciente. Observem hoje como tem sido mais comum no movimento espírita, né? Porque o espírita, digamos assim, institucionalmente, a gente não vê o espírita falando de meditação, né? Fala mais de ação e reação,
está pagando o que deve, umbral, não é? Mas a meditação profunda, se a gente soubesse assim, quando Jesus, no cenáculo, né, no sermão do cenáculo, Jesus cantou um hino com os discípulos. Antes de ir para o Gólgota, ele cantou. Eu frequento a instituição espírita que a gente, quando tem um processo obsessivo muito sério, a gente depois canta uma música. Qualquer uma delas, tanta luz, nesse ambiente, os espíritos que estão ali, muitas vezes, são doutrinados com a simpatia, a radiação de uma música. A gente precisa ampliar a mente. Não é modismo, não, é conhecimento profundo da aplicação espírita. Nesse grupo que nós fazemos parte, é a única reunião espírita que só tem homem. É um grupo que nós fazemos, temos 6 homens. 3 médios, outros são doutrinadores, etc. A gente faz um evangelho, a reunião é dirigida toda pelos espíritos. Toda. O espírito está mandando fazer isso, isso, isso. Hoje vai acontecer isso, isso, isso. Muitas vezes, à tarde, o nosso colega que trabalha lá no Porto Digital, ele está sentindo algo, liga para mim, é isso mesmo, mas à noite vai acontecer isso. Há uma facilidade. Então, neste momento, a espiritualidade está muito próxima de nós. Nessas lives que nós fazemos, lá do Vicente de Paula, outro dia eu disse, estava aqui, meu Deus, tem tanto espírito aqui, nós que eu estou fazendo em casa, né? Lógico. Podia estar fazendo lá no meu escritório. Eu estou dentro de casa, desculpa. E sempre vi um espírito, um aqui de um lado, outro de outro. Aí eu disse, por que vocês estão aqui? Aí ele diz, que pergunta tola. Eu perguntei, vocês estão tudo aqui. Ele fez, eu sei que não está fechado, aí vem para sua casa. É lógico, não é prático. Aí veio o irmão meu Paixão, eu digo, olha, eu vou fazer a prece. Eu digo, olha, gente, quem está fazendo a prece hoje é o irmão Paixão. Quem está fazendo hoje é a nossa irmã Judite. Quem está fazendo hoje a prece é o nosso irmão Faria, lá do Emissário de Jesus. Então, neste momento, a sede de Deus é tamanha. E a espiritualidade está presente. Gente, se nós observarmos assim, certas palestras de Divaldo que eu tenho pegado, essa última de semestre, tem uma, eu estava procurando a última palestra dele desse último semestre, e achei uma do semestre de 2018. Assistam, intitulada Aula de Sabedoria. Uma palestra de Divaldo do semestre de 2018, se me falha a memória, é 2018. Mas se não fosse entrar assim, Divaldo, tema Aula de Sabedoria, como ele explica de maneira simples e profunda o processo, as raízes do nosso sofrimento atual. Então, para nós fecharmos, que eu acho lindo esse texto de Lucas, ele diz assim, ó, cuidais que vem trazer paz à terra, o novo rei, ia trazer divisão. Aí ele vem mais adiante. Porque daqui em diante estarão divididos numa casa 3 contra 2, 2 contra 3. Por isso que o rei, que não era daquele mundo, uma doutrina, um ensinamento todo novo, iria trazer muitas dificuldades. E até hoje, nós estamos sendo arrastados, ainda o arcebispo ele diz, o homem moderno, ele está sendo arrastado para Deus pelo sofrimento. O homem moderno, ele está sendo arrastado para Deus pelo sofrimento. Feliz aquele que consegue se comportar, ter o tirocínio do filho pródigo. É isso que nós temos que fazer. Outra coisa, veja bem, isso ele estava falando para os judeus na época, naquele contemporâneo. Faltam 6 minutos, né? O contexto de Jesus. Veja o contexto de como ele falou, naquele momento ali. E dizia também à multidão, veja o esforço de Jesus para ser compreendido. Quando vocês veem nuvem que vem do ocidente, logo dizer, lá vem chuva, né? Tá aqui, ó, olha para ali, ih, rapaz, ali tá marrom, tá escuro, vai chover. É verdade? Aí ele usa essa linguagem para o povo entender. E sucede assim. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma. E assim sucede, ou seja, observa a natureza. Aí vê o que Jesus diz para o povo. Hipócritas, saber discernir a face da terra e do céu. O cotidiano da natureza. Como
como não saber discernir este tempo? Ou seja, Jesus, o reino de Deus que estava presente. Não conseguiram enxergar, como muitos hoje não conseguem enxergar. E por que não julgais por vós mesmo o que é justo? O que é que ele quer dizer com isso? Por que não analisar? A doutrina espírita veio trazer isso. Os espíritos se manifestaram, não é a revelação apenas pela palavra, eles vieram se manifestar. E muito assim, muitos não creem, e muitos que creem ainda creem pela metade. Observemos, outro dia eu falava com um irmão nosso, a importância do papel de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, nessa época atual, ela trouxe todo o acervo, toda a ciência espírita, que é a conexão entre a religião e o meio acadêmico, através da psicologia. Nós vemos centros universitários buscando isso, a psique, a física quântica. Então, o desembaraço atualmente do reino de Deus passa por isso, a transcendência. E para nós concluirmos, diríamos que esse reino, quando Jesus fala a vida futura, a realeza terrestre, o ponto de vista foi praticamente o que nós falamos. Nós precisamos ter uma nova vista no ponto, né? Como diz a minha amiga Alexandra Torres. Né? O ponto de vista é a vista no ponto, no cerne daquilo que Jesus disse. Né? Brilhe a vossa luz. A física quântica vem aí, a natureza humana é luz. Né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Porque foram os fariseus que perguntaram: quando virá o reino de Deus? Eita aí. Era um reino parecido com aquele de Pilatos, com o deles. Então, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Pilatos não entendeu. Os judeus não entenderam. Muito menos a gente ainda entendeu. Estamos entendendo um pouco mais, à luz da doutrina espírita, mas entre o entender e o sentir de fato, ainda falta um pedacinho. Gente, agradecemos a Deus esse estudo e a oportunidade que nos foi dada, né, Estou com saudade que é virtual. Quando eu ia aí, eu saía com minha esposa, ia comer tapioca ali naqueles centros ali, na volta ali. Mas fica para depois, né? Não quando voltar ao normal, porque Chico disse que não vai ter mais normal. Se quiserem, vai ter um normal diferente, né? Acho engraçado. Quando voltar ao normal, não vai ter normal não, rapaz. O normal é o problema. O normal, hoje, é o problema. Por isso que vem uma pandemia, para fazer o povo acordar para Jesus. Descobrir o novo, o reino de Deus, transcendente. A peça é comigo de novo, né? Minha irmã Fátima, quem está dirigindo. Eu não sei trabalhar com o Zoom, trabalho com o Instagram, fico meio por fora. Então, eu vou fazer a prece, Fátima? Se quiser, pode fazer. Aí, mas antes eu gostaria de agradecer muito. Tudo bem. Certo? Okay. Por ter vir nos trazer todas essas considerações, abrir uma nova luz. Eu estava aqui pensando em algumas coisas, assim, você vai falando e a gente vai lembrando de outras que estudam, né? E aí eu estava lembrando de Haroldo, no estudo do Evangelho, que ele disse que tem muito espírita órfão de Deus. Né? Órfão de Deus. É verdade, é. Porque não. Né? E aí, da importância do estudo, né? Que o próprio Kardec, no Evangelho, aqui no Evangelho, no capítulo 6, o item 5, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente está com tanta oportunidade de estudar mais, né? Verdade, a gente fica preso em casa. E é uma luz, assim, que abre... Olha, em outra oportunidade, eu vou contar a vocês as 2 reuniões, estou emocionado aqui, das mulheres talibãs que vieram conversar com conosco. certeza. Coisa linda. Logo. Vamos marcar logo. Fale depois ver com o Cata aí. Falar com foi o a semana atrasada. Foi uma experiência ímpar delas aqui. E olha que a nossa reunião foram elas no meio de meia dúzia de homens. Esse confronto foi a coisa mais linda. Claro que veio uma delas já esclarecida, né? Mas as outras eram recém-desencarnadas. Uma delas, a gente diz, minha filha, tira a burca. Ela não conseguiu tirar a burca
ficou para outra reunião com magnetismo, com esclarecimento. Então, você vê a questão do... Como nós estamos vivendo o momento, como de Bezerra de Menezes, o momento planetário, mediúnico, a influência está muito forte, muito grande. O nosso papel é muito importante. Eu tomei sua palavra, faça a prece para a gente orar mais. Tá certo? Pronto. Então, novamente, com o coração cheio de gratidão, nesse momento onde os anjos cantam Hosana a Maria, eu me reporto a esta mãe querida, a mãe de todos nós, mãe de Jesus, mãe de toda a humanidade, que nos abençoe com seu amor, com a sua ternura, com a sua misericórdia infinita, que derrame seu bálsamo de amor por todos os enfermos do corpo, da mente e da alma, para que eles possam, imantados por essa luz divina, caminhar novamente para a frente, acendendo a própria luz em seus corações, saindo das sombras da ignorância, saindo das sombras do abandono em que se colocaram. Obrigada, Mãe, pelo teu amor infinito. Obrigada, Jesus, por não esquecer de nós, por não nos abandonar. Obrigada, meu Pai, por ser o nosso Pai de amor, de sabedoria, de justiça. Gratidão, Moab. Obrigado. Gratidão a todos e que a paz do Divino Mestre nos abençoe e que tenhamos um domingo de paz, de luz e de misericórdia e de muito amor com nossas famílias. Fiquem com Deus. Muita bom paz final de semana. Muita paz para todos nós. Obrigado, gente. Eu sou muito enrolado aqui. Como é que sai aqui? Aperta aqui e sai, né? Não se preocupe não, que Vinícius bota todo mundo para fora. Ah, tá bom. Muito obrigado, Vinícius. Bom final de semana. Obrigado. Tchau. Valeu. Um beijo a você. Beijão.